ele fala algumas coisas que são muito interessantes aqui no capítulo, no começo desse capítulo, melhor dizendo. Ele fala sobre adoração e provavelmente estava havendo alguma treta lá entre os caras. Que os caras começaram a achar que homem era mais importante que mulher e que mulher era mais importante que homem. E ele disse assim, olha, ninguém é mais importante do que ninguém. Se a mulher tiver que deixar crescer o cabelo, que deixe para a glória do Senhor. É tão bonito uma mulher com os cabelos compridos, adorando ao Senhor. E se o homem usa chapéu, não é tão bonito ele, em sinal de reverência, tirar o seu chapéu para adorar ao Senhor? E no finalzinho do capítulo, ele fala uma coisa, dessa instrução, melhor dizendo, ele fala uma coisa muito interessante que eu dei uma tradução minha. Ele fala assim, ó, mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, no verso 16 aí se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Ele está dizendo assim, não discuta com idiotas, é a minha tradução. Gente, não perca tempo discutindo coisas que não tem nada a ver. Eu traduzi, não discuta com idiotas. É um dos segredos da felicidade. Ficar discutindo coisa que não faz sentido, quem é mais importante, o homem ou a mulher ou o homem. Paulo fala assim, estou muito feliz que vocês se lembraram das minhas orientações, mas vocês estão discutindo coisa que quem faz parte da igreja do Senhor não discute. Aí, ele diz assim, se por um lado eu me alegro de vocês estarem seguindo as minhas instruções acerca da adoração, embora percam tempo discutindo algumas coisas que não fosse necessário, eu já não me agrado tanto do que vocês estão fazendo em relação à ceia. Em relação à ceia eu não estou me agradando. E aí ele começa a descrever aí no versículo 17, ele diz, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, então estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Até aqui. Lemos o capítulo 11 inteiro.
se fazia necessário ler. Porque às vezes as igrejas pegam só do versículo 23 até o versículo 29. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu dizendo, essa é a parte do meu corpo que é dada em favor de vocês. Depois de ter partido o pão, tomou o cálice, tendo dado graças, partiu e disse, esse é o cálice, esse é o sangue da nova aliança, tal. Mas isso aqui tem um contexto. O pão, o cálice, tem a ver com o corpo. E nós precisamos discernir essas coisas, porque se nós não discernirmos essas coisas, nós vamos nos parecer demais com a igreja em Corinto. E na realidade, eu acho muito que a comunidade evangélica, os cristãos se parecem demais com essa comunidade aqui. Nós vamos pensar algumas coisas e pensar no nosso coração, pensando na nossa própria vida, pensando o que nós temos feito. Vejam, eu quero começar com vocês dizendo, olha, ele começa lá na instrução, né, a partir do versículo 17. Vou dizer uma coisa para vocês. A divisão no meio de vocês. Vocês acham que uns são bons, uns não são tão bons, e os outros não são bons coisa nenhuma. A divisão entre vocês. E aí Paulo sartiriza. Eu acho que é necessário então ter divisão para ver quem é bom e quem não é. Essa colocação é uma sátira. A igreja de Jesus muitas vezes é dividida como a de Corinto. Os bons, os não tão bons, os mais ou menos, e a escória. E normalmente a escória tem um banco especial para eles na igreja, que são os que fazem caca, para ser sutil. Os que fazem aquilo que não é direito, ficam num banquinho separadinho, todos bonitinhos. E começamos a separar. Começamos a segregar. Aí o corpo de Cristo começa a ficar dividido. Aí o corpo de Cristo começa a ficar segregacionado. Aí o corpo de Cristo começa a ficar classificado. Perde a unidade. Perde a espiritualidade. Porque vejam, lá em Gênesis no capítulo 11... o Espírito de Deus desceu sobre a humanidade e dividiu a humanidade, que cada um na Torre de Babel falava a sua própria língua e ninguém entendia ninguém. Porém, em Atos capítulo 2, o Espírito vem novamente sobre a humanidade e une a humanidade, onde cada um, sendo de uma língua, todos entendiam a mesma mensagem. E nós somos a igreja que desfruta da descida, da vinda e do batismo no Espírito Santo. Por que a divisão entre vocês? Por que há várias línguas entre vocês? Por que há muita gente falando que é melhor do que o outro entre vocês? Por que isso? Porque nós não temos observado o pão, o cálice e negligenciamos o corpo. Depois, Paulo vai dizer assim, vocês são segregacionais, ou segregacionistas, porque vocês se reúnem, e os que têm bastante, se separam dos que têm pouco, e comem e bebem. O Jenny Peterson vai dizer que os caras comiam tanto, e bebiam tanto no dia de ceia do Senhor, que alguns tinham que ir para casa carregados, de tanto que comiam e bebiam, enquanto uns passavam fome. A ceia era um memorial. Só que era um memorial de partilha do pão. Só que os que mais tinham, ou os que se julgavam mais espirituais, examinavam os outros e diziam, esses não vão participar, esses não podem participar, esses estão aquém da mesa do Senhor. Então nós vamos nos entupefar de comida, nós vamos nos entupir de comida, e nós vamos comer e beber, porque nós somos filhos do rei, nós temos que comer como o rei, nós temos que se assentar na mesa do rei. E eles que não têm, eles que trabalhem para ter e tragam sua própria comida. Então a gente come, a gente bebe, a gente se esbalda, mas a gente que não vai comer e não vai participar.
Aplicando isso hoje, a ceia do Senhor é isso. Os crentes se vangloriam, a igreja se vangloria. Estamos nós na ceia do Senhor. Que felicidade, estamos todos na ceia do Senhor, que alegria, nós celebramos a tua morte, Senhor, nós celebramos a tua vida, mas nós nos esquecemos daqueles que caíram, nós segregacionamos ou segregamos aqueles que pecaram, e nós dizemos assim, vocês não vão comer porque vocês não podem participar da mesa do Senhor. É por isso que a instrução no versículo de número 29, examine-se pois cada um a si mesmo e parem de examinar os outros. Examine-se a você, meu irmão. Pare de examinar a vida do outro. Muitas vezes nós confundimos a mensagem. Como que nós confundimos a mensagem? A Bíblia diz para nós cuidarmos uns dos outros. De entrarmos na vida um dos outros. Para sermos o quê? Para sermos luz. Para sermos sal. Para sermos o socorro. Para sermos a voz do Senhor. Nós não fazemos isso. Nós entramos na vida do outro para dizer, irmão, casa vai cair, o diabo vai te pegar, você está dando vacilo. Então a gente acaba sendo um instrumento do mal, quando nós deveríamos ser um instrumento do bem. Quando nós devíamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, nós não entramos nas dores das pessoas e nós acabamos jogando essas pessoas para fora, porque nós nos tornamos segregacionistas, nós nos tornamos separatistas, nós nos tornamos preconceituosos e nós desfrutamos do banquete com uma paz no coração que me impressiona. Que me impressiona. Desfrutamos dos banquetes do Senhor numa tranquilidade. E pouco nos importamos com aqueles que estão perecendo. Pouco nos importamos com aqueles que não estão no nosso meio por algum motivo. É isso que Paulo está dizendo. Isso, eu não tenho como elogiar vocês, diz Paulo. Como é que eu vou elogiar vocês nessas coisas? Vocês estão negando o pão, vocês estão negando o cálice às pessoas. Por quê? Olha só que interessante. O cálice e o pão são um símbolo do sacrifício de Cristo, não é? Mas Paulo fala que as pessoas também passavam fome. E ele fala assim, eu não posso elogiar vocês que se dizem de Jesus e se conformam com pessoas passando fome. Porque a mensagem espiritual, meus irmãos, ela não é abstrata. Ela é do chão da vida. Ela é do chão da vida. E quando nós nos conformamos com pessoas sofrendo, quando nós nos conformamos com pessoas padecendo, quando nós nos conformamos com pessoas sendo injustiçadas, nós vimos para a igreja no domingo celebrar a ceia do Senhor com alegria nos nossos corações, algo está errado. Está destoante. Nós estamos fazendo coisas que é para nossa própria condenação. Mas pastor, eu dou o dízimo. Eu venho na igreja, eu não falto em culto, eu sou boa pessoa. É, que legal, irmão, tem que ser mesmo, tem que vir mesmo, tem que participar mesmo. Mas e aí? É isso? Não, não é só isso. Nós somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo, fazermos a diferença, sermos instrumentos de justiça, sermos voz de Deus que não se conforma com a morte de ninguém. eu tenho, acho que às vezes eu tenho que rir para não chorar, sei lá, mas eu não consigo ver alguém aplaudir um imbecil que tatua na testa do outro. Me desculpa, mas o imbecil tatuou na testa do outro abestado. Aí, eu não sei o que eu acho de quem compartilha alegremente uma coisa dessa. Algo está errado.
Se eu digo que eu amo a Deus, eu me alegro com uma tortura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe dono de escravo bonzinho. Não existe. Então, ele aceitou trabalhar por um prato de comida. Ele aceitou trabalhar por um prato de comida. É uma coisa que ele quis. Não existe dono de escravo bom. A escravidão não é boa. O sistema é injusto e nós nos conformamos com isso. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês se esbaldam num evento que vocês acham que é espiritual. Mas a espiritualidade de vocês não causa nenhum impacto na vida das pessoas. Por quê? Não é para nós sermos ativistas, não é para nós sermos formadores de ONGs. Isso é muito legal, beleza. Só que nós nos conformamos demais. Nós dizemos, isso não é problema nosso, isso é problema do governo. Deu para entender? Quando nós falamos do cálice, do pão, nós estamos falando do corpo de Cristo, da igreja dele sobre a face da terra, que foi chamada, foi escolhida, cujo qual as portas do inferno não vão prevalecer. Para quê? Para ser uma mensagem que combata o diabo e o seu império sobre a face e da terra. E o diabo ama destruir a humanidade, a dignidade das pessoas. A humanidade que existe em cada pessoa, o diabo pisa em cima e desvaloriza. E muitas vezes nós, como igreja, não nos apercebemos dessas coisas. E nós estamos aqui, diante da mesa, diante do cálice. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, pelo teu corpo. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Onde nós estamos? Para onde nós temos ido? Aí Paulo faz um chamado. Paulo fala assim, olha, eu vou lembrar vocês. Aí ele diz as célebres frases que vocês ouvem todos os meses na ceia do Senhor. Portanto, quando vocês se reunirem, lembrem-se das palavras de Jesus que eu mesmo recebi e dei a vocês. Né? Quando vocês se reunirem, lembrem-se do corpo, lembrem-se do sangue, lembrem-se do sacrifício feito na cruz. Glorifiquem a Deus por isso e faça com que isso chegue à vida de todas as pessoas em forma de justiça, em forma de esperança, em forma de amor, em forma de serviço, em forma de um evangelho prático, real e verdadeiro. Façam com que isso aconteça. Façam com que isso aconteça. Se vocês querem seguir a própria vida de vocês, o evangelho não é um bom caminho. E eu tenho pensado isso ultimamente de uma forma muito forte. Uma vez um jovem chegou no meu gabinete. Ele falou assim, pastor, eu sou da missão integral. Eu falei, muito bom. E eu com isso. Eu tenho vários projetos. Eu falei, muito bom. E o que eu tenho a ver com isso? Ele falou assim, não, porque eu tenho várias coisas. Se a igreja me apoiar, eu consigo fazer várias coisas. Eu tenho treinamento disso, eu tenho treinamento daquilo. Porque eu. Então, porque eu. Aí chegou uma hora que eu me cansei, porque essas coisas me incomodam bastante. Eu falei assim, então, que hora que você vai parar de falar eu para falar nós? Porque aqui não existe o eu. Aqui não é um coletivo de eus. Aqui é uma comunidade. Que o eu, nós lutamos para ele todos os dias. Para que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor que está nos céus.
esse rapaz nunca mais voltou. Não sei porquê, mas eu acho que ele não gostou muito do que eu disse. E que não volte mesmo. Os pastores se frustram com as igrejas, porque as igrejas não satisfazem os seus planos. A igreja não é o que ele queria que ela fosse. Ele sonha, ele planeja, ele trabalha, ele visita. Só que a igreja não é aquilo que ele queria que ela fosse. E ele começa a se enfadar. Por outro lado, as pessoas buscam a igreja para que a igreja lhe atenda às suas expectativas. Para que a igreja seja aquilo que ele acredita. Para que a igreja seja aquilo que ele quer. Para que a igreja satisfaça todas as suas necessidades. Para que o pastor sirva a ele a hora que ele precisar. E ai do pastor se ele não visitar. E eu comecei a perceber que todo esse movimento aí gira em torno do eu. E a minha oração hoje é aqui, ó. Senhor, não é a minha vontade como pastor. Senhor, não é a vontade das pessoas. Nós precisamos ouvir o Teu Espírito. Para sermos uma comunidade que faça o pão, o cálice e o corpo serem o instrumento da glória do Senhor sobre a face da terra. O apóstolo Paulo escreve sobre o eu que existia na igreja em Corinto. O cálice, o pão e o corpo não prevalecem onde existe o indivíduo, o ego absoluto. As pessoas precisam abrir mão de si mesmas. Só que para abrir mão de si mesmas é necessário ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja é dele. Foi ele quem morreu na cruz, é isso que nós celebramos na ceia do Senhor, não é mesmo? Quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus? Eu tenho 3 coisas para dizer para vocês sobre a voz de Deus, sobre o cálice, sobre o pão e sobre o corpo. Coisas que têm norteado a minha vida. Coisas que têm me feito pensar, desconstruir, até certo ponto, não querer, mas também não desistir. E em cima disso que o apóstolo Paulo escreveu, eu pensei em 3 coisas. Que para eu entender o cálice e o corpo, eu preciso servir com alegria. Tudo que eu faço tem que ser com alegria no meu coração. Toda pessoa, todo cristão que serve por obrigação, ele negligencia o corpo, ele negligencia o cálice, ele negligencia o pão. Porque o serviço deve ser uma motivação. Não, motivação não. O serviço deve ser algo espírito motivado. Já diria meu amigo Nobu Handa. Nada deve motivar você no serviço a não ser o Espírito Santo de Deus. E as pessoas quando encontram a sua área para servir, as pessoas quando encontram a sua vibe, são espírito motivadas.
elas já não estão mais à procura do pastor certo, da igreja certa, da placa certa, do dia certo. Elas simplesmente dizem assim: eu amo fazer o que eu faço, e não me vejo não fazendo isso que tenho feito. Aí você diz: o que é essa pessoa? Ela é uma pessoa espírito motivada. Existe algo que flui dentro dela. Algo que flui segundo a promessa de Jesus, que se vocês me ouvirem, se vocês beberem de mim, fluirão rios de águas vivas dentro de vocês. O que é que Jesus está dizendo? Fluirão rios de águas vivas dentro de vocês, que vocês não vão fazer mais as coisas como vocês faziam na perspectiva da lei. Vocês agora serão espírito motivadas. Vocês agora serão tocadas, movidas, levadas por outros impulsos que nem vocês muitas vezes são capazes de explicar. É por isso que a mensagem da cruz é loucura. É loucura para quem não compreende, é loucura para quem não entende. Porque somente os loucos discernem a voz do Espírito e dizem: isso é o Espírito falando comigo, é por isso que eu vou fazer. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aos Coríntios: parem de ouvir vocês e comecem a ouvir o Espírito, porque vocês não estão discernindo o corpo, vocês não estão discernindo o cálice nem o pão. Então o papel de vocês como igreja está falho, porque vocês não são espírito motivadas. Então, isso tem norteado a minha vida. A minha motivação para pastorear a igreja não é para ser um pastor de sucesso. A grande tentação dos pastores contemporâneos é se tornarem pastores popstars. Igrejas que funcionam. E um dos paradoxos que tem guiado a minha peregrinação como pastor é: a igreja não funciona. Porque a igreja não é feita para funcionar. Por quê? Porque aqui é o lugar das pessoas caídas, doentes, fracas, necessitadas. Pastor, então como que funciona esse negócio? Então, é pelo poder do Espírito. São os fracos que dependem de Jesus, são os doentes que precisam de médico, são os caídos que precisam ser levantados. Essa é a nossa comunidade. Não é a comunidade dos bons. Desejar que uma igreja dê certo é a mesma coisa dizer assim: no hospital agora não deu nenhuma entrada de ninguém doente. Agora estamos legal. Está todo mundo 100%. Se está todo mundo 100%, não precisa mais de hospital. Se está todo mundo bem, está todo mundo legal, não precisa mais. Então, o dia que nós acharmos que estamos bem, que está tudo certo, está tudo funcionando, nós paramos de depender do Espírito. Nós paramos de buscar a Jesus. Nós paramos de estar aos pés da cruz. Nós paramos de servir. Porque você sabe, o serviço, na realidade, ele só é feito por aqueles que não se acham bons o suficiente. Porque os que se acham bons o suficiente, estão em outros patamares. Eu vou lá servir? Eu vou lá perder meu tempo? Então é isso. O primeiro ponto que tem norteado a minha vida, eu quero partilhar com você nessa noite, é sobre o cálice, o pão e o corpo, é o serviço. Mas um serviço espírito motivado. Um espírito que faz as coisas por quem ouviu a voz de Deus. Se encontrou no corpo de Cristo, achou a sua função no corpo de Cristo, achou o seu ministério no corpo de Cristo. E eu quero dizer para você que todos aqueles que conhecem a Jesus têm o seu papel, têm a sua função no corpo de Cristo. Todos somos chamados a um ministério. O problema é que nós sacramentalizamos os ministérios. Nós achamos que o ministério é estar aqui na frente tocando, pregando, fazendo abertura. Não, o ministério é a vida, é o serviço. É tudo que nós fazemos, e tudo que nós fazemos como comunidade. É tudo que nós fazemos como comunidade.
é discutir coisas, é ajudar pessoas, é fazer o bem. Qual é o seu lugar no corpo? O que você tem feito pelo ou por? Pastor, eu não sei qual é o meu... Eu não sei, pastor, eu acho que eu sou um membro de outra terra, de outro planeta, de outro sistema solar. Porque eu não me encaixo, eu não acho. Eu não sei o que eu vou fazer. Irmão, tente, invente. Como é que é? Faça uma coisa diferente, como é que é? Não são os ministérios que existem para as pessoas se encaixarem. São as pessoas que fazem os ministérios acontecer e são pessoas que se encontram no serviço é que compõem a obra e a igreja e o corpo de Cristo. Deu para entender? Não é o contrário. Ó, nós temos X ministérios, veja qual ministério você se acha. Pô, tá lascado, não se achou em nenhum, eu não sou salvo. Não, então, não é. A ótica é o contrário. Isso tem norteado a minha vida. Às vezes eu achava que nós tínhamos que ter os ministérios e as pessoas tinham que se encaixar neles. O que o Espírito tem falado ao meu coração que é o contrário. A pessoa espírito motivada, a pessoa que começou a discernir o corpo, o sangue, ela começa a servir e ela começa a desenvolver o seu ministério. E esse ministério é que compõe o corpo da igreja. Não há desculpa. Então eu não me encaixo. O que você se encaixa? O que você quer se encaixar? O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a contribuir? O que? Em terceiro lugar, pensando sobre isso que o apóstolo Paulo colocou aqui, você não deve se sentir culpado ou culpada por não estar fazendo alguma coisa. Não se culpe. Ninguém é obrigado a nada. Mas ore ao Senhor para que essa culpa não te consuma, mas possa te fazer pensar sobre a sua vida, o seu papel no corpo, o que tem te espírito motivado, o que tem te levado a estar aqui todos os domingos, ou o que não tem te levado a querer estar aqui todos os domingos. O que falta é você se encontrar. Então não se culpe, mas se encontre. Não se sinta culpado por não estar fazendo nada, mas se mova. Se envolva. Se envolva com essa mensagem de justiça. Se envolva com essa voz que clama como profecia para um tempo de opressão, desigualdade, preconceito, injustiça. Se envolva. Não é a quantidade de pessoas, mas é a qualidade. Ontem nós tivemos um negócio chamado Conversas aqui na igreja. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Conversa sobre violência contra a mulher. Os números são alarmantes. Não está no gibi o número de mulheres que apanham na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E nós convidamos pessoas da cidade inteira. Conselho de pastores. Essa raça toda. Quantos apareceram? Mas a questão não é que apareceram. Aí nós saímos daqui,
Aí eu, indo para casa, eu passei na frente de determinada igreja. E eu sei qual é a pegada daquela igreja. Tinha gente saindo pelo ladrão. Não tinha lugar para estacionar o carro. Eu quase parei o meu. Falei, o que esses caras estão fazendo? Não, eu não sou pessimista. E também não estou cobrando ninguém de nada. Não estou. Porque foi muito bom ontem. E a qualidade foi excepcional. Você pode assistir isso no YouTube, na nossa página, no Facebook. Glorifiquei a Deus pela vida dos irmãos que aqui estiveram, os irmãos da igreja. E eu entendi uma coisa, que Deus me colocou para essa igreja e é para ela que eu vou pastorear. Pouco me importa se os caras virem ou não virem. Eu já não gostava muito mesmo de pastores, agora então, tô brincadeira. Então, mas eu sou o pastor da igreja. E eu preciso fazer com que a minha comunidade aprenda a servir e que a partir dela, aí sim nós vamos impactar a cidade. Deu para entender? Então, a minha mensagem é para nós que estamos aqui, para você que às vezes não pôde estar aqui essa noite, mas faz parte da nossa comunidade. Irmãos, discernir o cálice é trazer a mensagem de justiça ao mundo, é sermos a voz dos que sofrem, é nos colocarmos como profetas para esse tempo de injustiça e dizermos assim, nós estamos aqui e nós vamos ser essa voz. E uma das convidadas aqui ontem, e aí, isso aqui é o bálsamo da minha alma, isso aqui que eu fui para casa glorificando a Deus. Uma das convidadas que estavam aqui não é de nenhuma igreja cristã, ela olhou para o lado e disse assim, eu nunca imaginei conversar sobre essas coisas dentro de uma igreja. Nunca! Na minha caminhada de combate à violência contra a mulher, uma igreja se colocou à disposição para nos ouvir. Na realidade, era sempre nós que procurávamos as pessoas para podermos falar. Mas aqui, nós encontramos uma voz. Na hora que ela falou aquilo, confesso que eu segurei meu semblante para não chorar. Porque eu falei, é isso, Senhor. Que as pessoas olhem para nós e glorifiquem ao Senhor. E digam assim, que bom que existem pessoas como vocês. Que bom por vocês estarem na nossa cidade. Olha, nem crente eu sou, mas que bom vocês existirem. Que bom nós estarmos aqui ontem como igreja. Que bom a igreja apoiar isso. Que bom. Que bom a igreja dizer, é isso aí mesmo, foi o nosso evento. Não, mas não está aqui, mas foi o seu evento também. Não tem problema que você não estava aqui ontem. É por isso que eu estou dizendo, eu não estou cobrando ninguém, mas foi o nosso evento. Nós acreditamos nisso, nós fazemos isso, não para fazer média com ninguém, porque se fosse para fazer média com ninguém, ontem foi um dia para não fazer média. Mas nós levantamos a nossa voz, e nós marcamos um certo ponto na nossa caminhada, nós servimos porque o Espírito nos move. Nós servimos porque nós entendemos que somos pedras vivas do Senhor que compõem a igreja dele sobre a face da terra. E ninguém é obrigado a nada. Ninguém se sente culpado por não fazer, mas todo mundo se inquieta por não participar ou por não estar fazendo. Que nessa noite, depois que nós cantarmos uma canção, quando você pegar o pão e o cálice em suas mãos, que seja essa a sua oração. Senhor, me ajude a discernir o teu sacrifício, que ele me coloque na rota profética do Evangelho, de servir, de amar, de me compadecer, de justiça, de comunhão, de partilha. Quantos estão dispostos a ouvir isso essa noite? Quantos estão dispostos? Quantos querem dizer, olha, não tenho promessa de cura para você?
Eu não tenho promessa de prosperidade para você. A minha mensagem não é uma mensagem cheia de doutrinas e conceitos teológicos profundos. É rasa, é superficial, é redundante. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É isso que tem norteado a minha caminhada como pastor nessa igreja. E a minha oração é que isso possa inundar os nossos corações. E eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Eu sei que não é fácil. Eu também sofro. Tem hora que eu não consigo. E é por isso que é bom ter amigos. Por isso que é bom fazer parte do corpo. Porque você pode olhar para o lado. Você pode dizer: irmão, ora por mim. Irmão, sabe, eu estou meio chateadão, estou meio batido. E esse irmão vai olhar para você e vai dizer assim: eu também passo por essas coisas. Então, não é fácil. Então, e agora o que a gente faz? Vamos olhar para o alto. Pô, mas aí você já não está olhando para o alto sozinho, entendeu? Já tem mais gente olhando para o alto. E esse senso de pertencimento, esse senso de comunidade, esse senso de estamos juntos, vai nos movendo, nos fortalecendo, nos conduzindo. Por isso, que a sua oração essa noite seja: Senhor, se tu olhares para dentro de mim, nada o Senhor vai encontrar de bom. Mas sabe, Senhor, um desejo eu tenho: de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me, Senhor, um novo coração. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o seu querer. Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. E que esse coração inunde a nossa comunidade, manifestando os seus dons, manifestando os seus talentos, manifestando a loucura que Ele vai colocar no coração de cada um. Eu creio nisso. Eu creio. E juntos nós vamos seguir e caminhar. Coloque-se de pé. Eu convido você não somente a cantar essa canção. Eu convido você a orar. Orar essa canção. Se você não sabe a letra, não tem problema. Você pode orar lendo. Mas que o seu espírito esteja voltado ao Senhor. Que o seu espírito esteja voltado: Senhor, faz isso em mim. Essa é a minha oração. Por mim. E por todos nós que desejamos isso essa noite. Amém.